Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e estou aqui com ele, depois de dezenas, centenas, milhares de pedidos, o Moda 7, o maior SUV, o maior carro que a Moda Jayco oferece no Brasil. E ele traz sim o mesmo sistema híbrido do Jayco 7, muito parecido com o Caoa Chery Tiggo 8 PHEV, Tiggo 7 PHEV e G-Tour. Mas temos aqui uma diferenciação. A partir do momento em que este carro foi lançado, eles meio que deram uma ajustadas em potência e em torque. E nesse vídeo eu vou te contar para quanto foram esses números. Aqui você também vai ficar sabendo como ele anda, o quanto ele bebe, por que ele ainda não pegou em vendas e também se ele seria sim ou não uma opção entre os híbridos plug-in que eu consideraria para a minha vida. Tudo isso depois da vinheta com ele, Liu Kang Del Arco. Vai! Mas antes de a gente começar a destrinchar tudo e você entender a história do Moda 7 no Brasil, eu preciso te contar que você pode encontrar, fazer um test drive, tirar suas próprias conclusões, aproveitando as melhores condições de pagamento, o melhor atendimento, os melhores serviços, inclusive de manutenção com os meus amigos do Grupo Sinal. Sim, são 4. Eu disse 4 Moda Jayco espalhadas por São Paulo e Grande São Paulo. Para você que é do Alphaville, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e região, tem na Alameda Araguaia, número 1742. Para você da Zona Sul, tem 3 endereços. Ricardo Jafé, número 2017, tem também lá na Hélio Pellegrino, número 911, e também na Avenida João Dias, número 1501, onde veio esta unidade aqui. Lá você vai ter também a oportunidade de conhecer os outros veículos, o Moda Jayco, e, obviamente, fazer o melhor negócio, o Moda Jayco do Brasil. Pensou o Moda 7? Pensou o Grupo Sinal aqui em São Paulo? O melhor grupo de concessionárias de todo o Brasil. Aliás, já segue no Instagram, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades que você vai encontrar da gente. Sim, eu já me sinto parte da casa. Aliás, por falar em casa, você sabe que a Moda Jayco é uma casa que pertence a uma outra casa, né? Você sabe, obviamente, que eu já te contei aqui, que a Moda Jayco é uma marca para exportação de veículos da Chery. E entre todos os Chery, não tem nenhum com um desenho, digamos, tão exótico, não tem nenhum mais tecnológico e também não tem nenhum 5 lugares maior do que ele. A exceção dos que não tem a plataforma T1X, como, por exemplo, o G-Tour T1 e o G-Tour T2, que são 2 carros que usam a plataforma Kunlun, mas ele é maior que o S06, por exemplo, lembrando que a G-Tour também é uma marca do grupo Chery, e ele perde em tamanho do Caoa Chery Tiggo 8, que tem a mesma plataforma que ele, mas tem 7 lugares, só que ele tem um entre-eixos até maior, e vou te contar isso no decorrer do período. O que importa aqui é dizer que enquanto seus outros irmãos o Moda Jayco acumulam boas vendas, ele ainda não decolou. Para você ter ideia, ele foi lançado junto com o Moda 5 Heavy, um pouquinho depois do Moda 5 elétrico e também do Jayco 7. Esses 2 carros acumulam em média o Moda 5 aproximadamente 1.600, 1.200, 1.300 unidades por mês, enquanto o Jayco 7 acumula na média aí de 450 unidades vendidas todo mês. O Moda 7 ainda não chegou em 300 unidades por mês e não aparece nem entre os 40 SUVs mais vendidos do Brasil, segundo a Fenabrave. Por que isso está acontecendo? Pode ter a ver com o preço. Ele foi lançado em 2 versões, uma por 255 mil, versão de entrada, que não tem essas belas rodas de aro 20, rodas de 19 e outras coisinhas de diferente que eu vou te contar no período, e esta versão topo de linha, que não sai por menos de 280 mil. Mas será que é só o preço? Nas minhas andanças por concessionárias, eu tenho ouvido de alguns consumidores ou potenciais consumidores que este carro tem muito cara de chinês.
E é, na verdade, o que mais me atrai nele, o desenho, essa coisa mais exótica, parecendo que é um carro 2030, especialmente aqui por essa frente. Eu não sei, gosto é igual dente, nem todo mundo tem, mas eu gosto desse nariz de tubarão, vamos dizer assim, um shark nose, e gosto dessa grade um pouco mais disforme. Talvez ele tenha muita cara de carro 100% elétrico, sem o ser, e também tem medidas diferentes aqui. Tem, deixa eu ver quantos lados tem isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágonos desiguais aqui na grade, que vão sendo maiores para um lado e menores ali no meio. E tem entradas verticais aqui embaixo. Talvez isso não seja uma informação muito fácil de compreender. Isso sem falar também desses olhinhos que parecem mesmo olhos orientais, que parecem duas gotinhas de água suja quando você olha de longe, mas o jeito que eles foram feitos aqui por dentro, nesse formato joia, me atrai demais. Talvez as pessoas não tenham entendido o sentido da Omoda, e talvez quando chegar o Omoda 4, que tem um desenho muito radical também, o Omoda 7 seja melhor compreendido. Lembrando que ele tem a plataforma T1X, que é a mesma do Tiggo 7, do Tiggo 5, do Jetour S06, do próprio Jayco 7, mas ele tem medidas diferentes. Acredita? Sobre a mesma plataforma T1X, como eu te disse, a Omoda Jayco conseguiu fazer o Omoda 7, um carro mais largo, em pelo menos 1 centímetro a 1,5 centímetro do que os seus irmãos. E em comprimento, ele tem 4,66 metros, são 5 centímetros só a menos do que um Tiggo 8. Ou seja, ele está mais perto do Tiggo 8 do que do Tiggo 7, apesar do nome 7. Já o Jayco 7 está mais perto do Tiggo 7, especialmente pelas medidas tanto de comprimento quanto de entre-eixos. Vamos ficar só no entre-eixos? Aqui são 2,72 metros, enquanto no Tiggo 7 Jayco 7 é de 2,67. Já no Tiggo 8 é de 2,71, ou seja, mesmo sendo uns 5 lugares, ele tem o entre-eixos maior do que o outro Chery de 7 lugares. Ele tem preço de Jetour T1, quer dizer, é até mais caro um pouco, mas lá a plataforma com 1 dá 2,80 metros de entre-eixos. Bom, aqui tudo que tem de recorte lá na frente, aqui você não vê tanto, é uma coisa mais lisa, a não ser por esse ombro e por esse vinco aqui embaixo. As maçanetas são shaved, não são Ohana, não pode nem passar a mão, que ele já apita porque a chave está lá dentro. Ele tem retrovisores pintados só na parte de baixo, câmeras 360, tem também black piano, preto brilhante nessa parte, em toda a moldura das janelas, até aqui atrás. Aqui tem um detalhezinho iluminado, daqui a pouco eu vou mostrar para você, que serve para você monitorar na hora que você estiver abastecendo ele de luz. Outro dia eu falei, quanto ele bebe para um carro elétrico? Aí eu falei, bebe luz. Boa estratégia de saída. E tem uma roda aqui diferente. A versão Luxury vem com rodas de aro 19 e aqui são rodas de aro 20 com pneus 235, 45 e essas pinças vermelhas que me agradam sim. Não é esportivo? Não é, mas me agradam. Bom, aqui também tem um detalhezinho bem interessante no paralamas, que é uma caixa de roda com umas ranhuras. Enfim, eles se preocupam bastante com os detalhes. E sim, Deus está nos detalhes. Falando de detalhe, deixa eu tirar esse adesivinho aqui. Peraí. Esqueceram de tirar antes de entregar. Isso. Senão você vai ficar falando, ué, esse carro é diferente? Tem uma parte da coluna ali em branco? Não. Era só um esparadrapinho daqueles de proteção. Vem aqui atrás, porque essa traseira também me pegou. Achei uma das coisas mais bonitas desde que o Sargentelli saiu da TV. Nossa senhora, eu não tô nem falando do desenho ou disposição das lanternas, que aqui, aliás, é bem parecido com o próprio Jayco 7. Eu tô dizendo dessa solução mais radical aqui. Eu gostei. Não tem como você olhar esse carro, mesmo se você estiver a 300 metros dele e não saber que se trata de um Omoda 7. Eu adorei essa personalidade, adorei essa vontade de ser um coupé e, sinceramente, essas luzes aqui me pegaram demais. Ainda mais quando você vê em funcionamento, né?
Aqui de baixo as duas luzes de freio, aqui as duas luzes de ré mais para dentro e aqui nessa parte de cima as luzes de seta e de posição. Gostei bastante. Não gosto muito desse para-choque muito perto da tampa, porque qualquer abalroada de um Simca Chambord, que não tem, obviamente, controle de frenagem de emergência, alerta de emergência, frenagem automática, pode ser que você não tenha que trocar só o para-choques, e sim também esta tampa. Lembrando que esse carro tem sim o pacote ADAS completão, inclusive alerta de tráfego cruzado traseiro. E aqui ele mantém aquela verticalidade da parte de baixo do para-choques dianteiro. O Omoda escrito aqui em cima, letras fininhas, gosto disso. Aqui o Moda 7 o modelo e ali o PHEV Plug-in Hybrid Super Hybrid System P. SHS-P. P de plug-in. E quando não é plug-in, é só SHS, como no Omoda 5 Heavy. Bom, tampa elétrica, obviamente. Você pode também, ali pelo painel, monitorar como você quer a abertura. Se você quer 100% da tampa, se você quer menos, às vezes você é mais baixinho, não vai alcançar aqui o botãozinho para baixar ela, né? Temos tampão, graças a Deus. Algumas marcas não estão trazendo tampão. Olha o vendaval que vem vindo. Estamos passando por aquelas semanas complicadas aqui em São Paulo, em que chove mais do que na Amazônia. Aqui, nossa malinha de jornalista. Chiang Kai-shek. De Chongqing. E temos nada mais nada menos do que 590 litros de capacidade aqui. Tem uns nichos do lado para você guardar coisas que você não quer que fique rolando. E lembrando que este sim é o maior porta-malas com esta plataforma. Maior até do que com a plataforma Kunlun, por exemplo. O T1 tem 574 litros. Ele também é maior que os 490 do Tiggo 7 e bem maior que o do Jayco. Se eu não me engano, tem só 340 litros o Jayco 7. E só não é maior do que o do Caoa Chery Tiggo 8 com os 5 lugares. Se eu não me engano, a medida da Caoa é de 611 litros ou 711, 811, enfim, é maior que esse. Aqui de baixo a gente tem a bateria ácida, o carregador. Ali de baixo a gente vai ter o inversor de corrente e não temos step. Temos sim o kit de reparo. Já falei, né, minha opinião? Eu acho muito ruim quando o carro vem sem step. Bom, agora vamos falar sobre carregamento, porque ele tem sim baterias um pouquinho maiores do que do Jayco 7. E vamos contar sobre potência de carregamento e quanto ele anda em modo elétrico. Será que é desse lado? Não. É do lado do passageiro. Já estou com a chave aqui no bolso, justamente para mostrar que quando você abre o carro, você tem uma barrinha aqui mostrando o quanto ele pode carregar. Isso está dizendo que está um pouquinho, está na metade aqui, está com 50% de bateria, 48% de bateria. E quando você estiver carregando, ele também vai te explicar ali em cima, nessa coluna, quanto tempo pode ser que falte para você completar a carga. E você pode ver isso de longe, obviamente, quando você estiver carregando. Ó, vai acender todas aqui porque o carro trancou e vai na terceira aqui, ó. Sobe 2 vezes, na terceira ele mostra o nível de bateria. Você carrega por aqui em 6,6 kW em corrente alternada, em até 40 kW em corrente direta. Lembrando que são 18,3 kWh, um pouquinho mais que o Jayco 7, e você consegue rodar até 60 km no ciclo do Inmetro e 90 km pelo ciclo chinês, segundo a própria marca. Carregamento em 40 vai te dar aí numa média de uma base de uma meia hora para você carregar esses 18,1 kWh. Agora vamos para a parte técnica, que eu sei que é isso que você gosta, e te contar o que aconteceu com potência e torque dele, que ficou mais baixo do que o do Jayco 7, com o mesmo sistema. Como é que pode? É isso que o sol timidamente quer dar as caras em um momento totalmente inoportuno, né? Ele tá trabalhando. 1, 2, delícia. Bom, lembrando que, apesar das diferenças da plataforma, continua com McPherson na frente na suspensão e
Multilink na traseira, freio a disco sim nas 4 rodas e 18,7 centímetros de altura do solo. Não temos os números do ângulo de ataque e ângulo de saída. Eu gosto de falar esses números para você, mas saiba, raspa muito pouco aqui na frente e nada ali atrás. Você vê que tem uma angulação mesmo do para-choque muito boa. Bom, vamos agora ao baile do macaco pelado. Pois bem, quando trouxemos o Jayco 7 aqui, a instrução da própria marca era de que o motor 1.5 turbo mais o elétrico tinha potências e torques somados, ou seja, 135 cavalos do motor a combustão mais 204 cavalos do motor elétrico, daria 339 cavalos. E o torque também daria 52 kgfm. Só que aí veio o Inmetro e falou, use o nosso padrão, querido. Não dá para somar as potências. Você tem que nos mostrar o pico de torque e o pico de potência. Ou seja, a partir do Omoda 7, este torque e esta potência caíram para 279 cavalos, com motor a combustão mais motor elétrico, e 37,2 kgfm. Ou seja, números mais próximos de uma realidade de desempenho. Porque com 52 kgfm de torque pesando 1.800 quilos, ele teria que fazer um 0 a 100 na casa dos 6 segundos, né? E não é isso que acontece. Vale lembrar ainda que este motor 1.5 turbo é o mesmo que está no Caoa Chery Tiggo 8 PHEV, no Caoa Chery Tiggo 7 PHEV, no Jetour T1 e no Jetour T2 e no Jetour S06. Só que no Jetour eles dizem que tem 315 cavalos e no Caoa Chery Tiggo 8 e Tiggo 7 317 cavalos, com a diferença que nos Caoa Chery são 2 motores elétricos. Devia fazer um simpósio sobre isso para a gente entender. Se você que está assistindo não entendeu direito, imagina eu que tenho que aprender e falar para você. Não é fácil. Bom, de toda forma, o 0 a 100 deste carro com 1.885 quilos foi feito em 7,8 segundos. Meio segundo mais lento do que eu tirei no Jayco 7. Mesmo tendo o mesmo motor, mesmo sistema, mesma potência, mesmo torque, a mesma transmissão DHT. Aqui também, esse carro, na verdade, eu peguei 0 km, então eu não sei se precisa maciar. Será que essa parte do elétrico também precisa maciar? O consumo também não foi igual ao que eu vi no Jayco 7. Aqui, com a bateria em 80% e deixando sempre que o motor a combustão não deixasse esse percentual cair muito, eu consegui, na cidade, 18,6 km por litro. Ele não é tão mais pesado assim que o Jayco 7, que passou dos 23. Não entendi. Na estrada chegou a 14,1. Bom, considerando que esse carro tem um tanque de 60 litros, na estrada você vai rodar aí mais de 1.100 km sem precisar abastecer. Mas, se você tiver uma condição que nem eu tô agora, de pouco menos de 50%, e quiser carregando até chegar nos 80%, aí o consumo abaixa um bocado. Bom, só para você ter ideia, a média cai para 14,3 na cidade e 12,2 em estrada. Aí é um consumo um pouquinho melhor do que de um SUV com motor só a combustão turbo também, da era do downsizing. Bom, aqui temos uma manta acústica que parece um edredomzinho da Zelo. Eu tô esperando para baixar o capô, porque tem uma abelha aqui. Gosto muito de mel. Ah, ela foi embora. Ela entrou aqui. Ah, não, ela foi embora. Eu não queria baixar e perdermos esta polinizadora tão importante para este mundão grande, sem porteira e cheio de arrum. Deixa pra lá. Bom, vamos dar uma olhadinha ali no banco de trás. Eu não lembro se você viu o primeiro vídeo que eu fiz com o Moda 7, mas o espaço traseiro é realmente interessante, especialmente para animaizinhos de grandíssimo porte. Vem! Opa, vamos lá? Eu sei que você já deve ter visto essa avaliação em algum lugar, mas nunca com alguém de 1,90 m e todos incontáveis quilos sentado aqui. Antes eu preciso te dizer que esse tecidinho aqui é realmente diferente.
Eles são caprichados. Gostei. Não sei se parece um neoprene, um notebook. Não é um suede, uma camurça, mas é muito bem feito. E aqui couro, e aqui também couro, e ali uma serra elétrica. E aqui a inventividade. Eu gostei da inventividade desse design. Eles têm excelentes soluções. Aqui para abrir a porta. Vamos mostrar um pouco mais de perto, né? E ó, se liga no espação. Ah, rapaz! Não que eu esteja me sentindo como um líder do Irã diante das ameaças de Trump. Always chicken out. Mas desconfortável eu não estou. Ai, que ambiente bacana, né? Bem bom. Bem bom mesmo. Espaço para os joelhos fartos. Aqui temos muito bem acabado também, muito bem acabada esta peça. O interior todo escurecido do jeitinho que o papai gosta. E entre as coisas que essa versão tem e a versão Luxury não tem, está, por exemplo, o sistema de som com 12 alto-falantes da Sony em vez de 8. Tem um Incredible Surround aqui dentro, tipo uma espécie de som de teatro, segundo eles mesmos dizem. Deixa eu te mostrar rapidinho aqui. Se você já viu o meu outro vídeo no canal, você já viu bastante disso que eu estou te mostrando aqui. Não vou ficar tomando seu tempo. Afinal, você tem mais o que fazer, não é mesmo? Aqui temos esse tecidinho que eu gostei. Aqui esse couro muito bem feito. E aqui, gostei dessa maçaneta tão inventiva quanto as antenas traseiras. Essa parte aqui só que é o plástico. Aqui, saidinha de ar, tomadinha USB-A e USB-C. E aqui temos aquecimento dos bancos traseiros também. Algo que você só vai encontrar também nesta versão. Deixa eu te mostrar aqui. Ah, Dona Lorenza deixou uma Pringles aqui, né? Uma meia lua de Pringles. Aqui temos esse acabamentinho diferente. Black piano. Para adulto, né? Crianças não toquem nisso para não riscar. E aqui também um fundinho. Ah, não é emborrachado não. Também não vai ser tantas vezes que vai usar assim, né? E aqui nos bancos a gente também tem aquele tecido. Parece um neoprene, um notebook, enfim. Algo que parece até impermeável, né? É impermeável. E aqui, este banco, não sei se 100% de couro ou imitação. Tinha uma outra GoPro ligada ali. Aqui, como você pode ver também, coluna C é vidro mesmo, é uma janela. E é bem feito, viu? E é bonito lá na frente também. Vamos dar uma olhadinha lá? Tem novidades que eu não mostrei no outro vídeo, porque se eu não me engano eu tinha pego também a versão Luxury, não esta Prestige. Aliás, se você quiser que eu faça também da versão mais barata, você me avisa aqui pelos comentários, tá? Opa! Ó, dá uma olhada aqui, ó. Barulhinho da porta, que gostoso, ó. Ó. A minha mão escapou da maçaneta aqui. Sabe o nome disso? Qualitá. Bom, aqui o banco vai um pouquinho para trás. Boas-vindas, e quando eu fecho a porta ele vem na posição que eu dirijo. Uma coisa que eu preciso falar sempre, porque tem muitos animais de grande porte que me assistem aqui justamente porque se vêm nesta posição. Deixa eu ligar o carro aqui. Pisei no freio, já ligou. Vou dar uma ligadinha no ar. Que apesar desse nublas e dessa ventania, esse vendaval, temos calor aqui. Deixa eu arrumar aqui isso. Bom, esses bancos podiam ser mais baixos. Este meu banco podia ser mais baixo. Ele não vai mais para baixo do que isso. Fica bom para quem põe os pés ali embaixo do banco, porque os pés não ficam presinhos e você se sente mais confortável. Mas para quem dirige um carro desse tamanho, minha cabeça devia estar mais longe do teto um pouco. 2 dedinhos. Você acha que 2 dedinhos não faz diferença? Pergunta aí na sua casa. Vai lá. Vai lá com a cônjuge. Ia falar uma bobagem. Mas enfim. 2 dedinhos para baixo, cara. Melhoraria bem. E outra coisa que faltou nesse banco aqui. Inclinação assim, ó. É um carro que tem ares de premium. Deveria ter.
porque afinal aqui do lado tem a cadeirinha de dentista. Já vou te mostrar. Lembrando que o acabamento das portas aqui é igual lá de trás. E ele tem uma coisa que eu gosto muito e uma que eu não gosto médio. Todos os comandos para os faróis estão aqui do lado. Mas este painel de instrumentos que parece um controle de TV devia ser um pouquinho maior. Acho que eles vão pensar nisso. A Omoda tem isso, né? Ela faz uma inventividade de design totalmente disruptivo de um lado e às vezes o minimalismo não combina com com tão espalhafatoso que é o carro. Ó, sisteminha também aqui do encosto de cabeça, ó. Muito fácil, muito anatômico. Como eu sempre digo, uns baita banco. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Olha que banco fera, meu. Ó. E ó aqui, ó, cadeirinha de dentista. Você mexe por aqui, ó, um botãozinho aqui do lado. Faz assim. Você faz assim. E aí você fica... Eles não chamaram de gravidade zero, nem nada, que nem a GWM chamou. Mas muito legal. Outra coisa muito legal aqui, eu não sei se isso muda a vida de alguém, mas... Olha lá. Ela vai para a frente do passageiro. Vai me perguntar, e o airbag, João? O airbag sai aqui por cima, né? Eu não sei se danifica a tela, acredito que não, porque eles também investem muito em segurança. Sim, tô com 2 garrafinhas de água. Tô ficando velho, tenho que tomar mais água todo dia. Pra voltar, passou os 4 dedos aqui. Não pode passar 3, tem que ser os 4. Se você tiver uma mão que tem um dedo torto, mais curtinho que nem essa aqui, você mete a mãozona na tela. Bom, aqui que eu te falei, esse painel de instrumentos é pequeno mesmo e muita gente tem ojeriza desse volante de 2 raios que não me incomoda em nada. Eu até gosto, mas essa tendência não tem sido muito bem vista pelas pessoas, porque muitos caras da minha idade se acostumaram com o volantão 4 raio, 4 bola da Works. E era uma evolução frente aos de 2 raios de Passat TS Brasília. Criou-se isso. O Monza, por exemplo, tinha 2 raios. Vendeu pra cacete. Na verdade, eu acho que é mais um desses casos em que os comentadores não compram. Que as vendas desses carros com volante de 2 raios só aumentam. Viu que vendeu o Xangã Unité? Volante de 2 raios. Sei lá. Não sei em que mentira devo acreditar quando eu leio os comentários. Aqui temos... Por que não vai num toque só, hein? Teto solar. Não é dos maiores, mas compreende aqui uns 65% de toda a área do carro. E sim, é daqueles que abre. Vamos dar uma olhadinha na abertura, tamanho. É bem grande, hein, velho? Olha o tamanho da abertura, meu. Vai até quase o fim, não, metade da janela de trás. Impressionante. Impressionante mesmo. Cara, eu gostei também desse material que eles usaram pro forro de teto. É absolutamente bom. Bom mesmo. Aqui, detalhezinho pro porta-óculos. Também diferente. Aqui, iluminação diretamente no espelhinho. De um lado só. E aqui, do outro lado. Porque aqui eles imaginam que já vem claridade da janela, então eles colocam só deste lado. Retrovisor eletrocrômico. A tela tem 15 polegadas, esse carregador por indução é de 50 watts. Aqui a gente tem uma veneziana para abrir aqui, né? Porta-copos barra latas, coloca controle-chave aqui. Ou pode pôr também aqui, ó. E esse carro tem uma outra particularidade. Deixa eu ver se eu consigo filmar isso para você. Ele tem... Aqui, ó, o som da Sony. Aqui com 12 alto-falantes ali com... Deixa eu tirar essas GoPro daqui, daqui a pouco elas serão usadas. Ele tem um sistema de cheirinho aqui, ó.
você tirou aqui a essência e você compra na concessionária. Cheirinho muito bom, essa aqui principalmente. E aí você liga e você pode controlar pela central multimídia o tanto de intensidade que essas fragrâncias podem ter no ambiente do carro. Aqui tem uma tomadinha 12 volts desse lado, e do outro lado temos entradinha USB-A e USB-C. Esse acabamento do painel também, te falar, fera. É o mesmo notebook ali da porta, neoprene, mas bem acolchoadinho. E aqui está o sistema de som que faz a música eclodir por todos os cantos do carro. Essa saidinha de ar aqui não me agrada muito não. Eu gosto de quando está mais perto no painel, mas aqui não tem jeito, né? Como você tem esse mecanismo da tela que vai para um lado e para o outro, a solução foi colocar aqui em cima para não deixar o painel muito grande, porque a queda desse vidro já é lenta. Ou seja, eles tiveram a melhor solução possível, não pensaria em outra também. Bom, vou te mostrar aqui. Aqui, ó. Você vem aqui, aí você escolhe Dark Temptation, Charming Nair, Flores Bath. Banheira na floresta, charme no ar e tentação escura. Deve ser isso, né? O inglês está mais ou menos, mais ou menos. Aqui luzes, deixando o pedal do travão para ligar o veículo. O travão. Aqui luzes ambientes, podemos ligar. Sistemas. Não, nada de automático, sempre aqui. Amarelo, vermelho, enfim. Dá para você ver vagamente aqui, mas no ambiente escuro fica bem claro isso mesmo. Frente e atrás também. Comando de voz do diga lá, olá, Omoda. Por favor, continue. Fechar persiana do teto solar. A claraboia está fechada. Fechar a cortina do teto solar. Olá, Omoda. Estou ouvindo. Fechar a cortina do teto solar. Ok. Melhor que a Mercedes. Aqui a gente tem regulagem de altura do cinto também. E aqui alguns comandos de controles, especialmente do sistema de condução autônoma. Ah, como eu disse, aqui ó, para você controlar os faróis, abrir o porta-malas e abrir a parte do tanque de combustível. E aqui, vamos direto aqui para a aplicação energética. Método de poupança de energia, pode deixar entre 30% e 80%. Vou deixar de uma maneira inteligente, que eu acho que é um pouco mais fraca. Na forçada aqui o motor carrega mais. Ah, aqui a gente está com uns níveis de consumo que não valem. São os últimos 50 quilômetros. Eu rodei 204 quilômetros com ele, porque eu peguei com 2 quilômetros esse carro. Não estava de tanque cheio nem de bateria cheia. Mas enfim, tudo bem. Deu pra gente fazer o nosso teste, rodar bastante, e ainda tem 41% de 60 no Inmetro. 4 vezes 6, 24. 24 quilômetros mais 350. São 374 quilômetros. E eu rodei bastante. Bom, enfim. Cheião, nesse esquema que eu te falei. Modo poupança de energia em 80 e a bateria em 80. Que são momentos que ele só vai carregar um pouquinho para chegar em 80 e vai continuar elétrico. Ele consegue fazer isso. Assistência ao condutor. Cruise Assist integrado. Sistema de prevenção inteligente. Aviso de colisão frontal. Travagem para evitar colisão traseira. Frenagem de emergência. Travagem. Travagem. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Opa, como está? Está bem ou não? Está com cuco, mete medo. Aviso de colisão traseira, manutenção de emergência em faixa, detecção de ângulo cego, alarme de excesso de velocidade, aviso de portas abertas, lembrete de partida. Esse alerta do DFMS, o que é? Ah, tá. É o alerta de fadiga. Ecrã, dia.
É melhor para filmar assim? Eu acho que melhor para você ver é assim, né? De noite. Definições do veículo. Sensibilidade do limpador de para-brisa. Regulagem de abertura da tampa, como eu te disse. Destrancar apenas a porta do condutor. Trancagem automática, lembrete de manutenção. Reposição de manutenção. Comando de voz. O sistema em geral. Acesso rápido, definição de hora. Unidade de pressão dos pneus. Bluetooth, hotspot, carregador sem fios. Intensidade sonora. Volume compensado por velocidade, enfim, um mundo de possibilidades. Aqui, o Head-Up Display, que tá ali, ó, também é uma outra coisa que você só vai encontrar nesta versão. Assistência ao condutor. Aqui, o ADAS tem nas duas versões. E aqui você também, poupança de energia extrema. Ele dá uma baixada na climatização e ele dá uma diminuída na intensidade, né? E também deixa o motor ligado mais tempo. Modo de visualização, nível de poupança forçada, é isso aí. E aqui temos os modos de condução. Normal, esportivo e econômico. E aqui você escolhe se você quer andar no Heavy ou no EV. Quando está nessa condição de poupança de energia forçada, não dá para pôr no Heavy, tá bom? Aqui é um descanso do celular e aqui sim é o carregador por indução. Vamos andar? Muita coisa aqui que eu estou mostrando para você pela segunda vez e chegou a hora da gente entender como ele se comporta. Será que ele tem uma suspensão tão boa quanto o Jayco 7? Você sabe que tem, né? Bora! Bom, já estamos aqui, vamos colocar meu cintinho. Esqueci até de mostrar algumas coisas para você, para não deixar esse vídeo tão longo. Tem gente reclamando de vídeo longo, eu tô encurtando as histórias, sei lá. Se está certo, se está errado. Deixa eu tirar aqui também o cancelamento de ruído. Colocar aqui dentro. Esqueci de falar para você, aqui é refrigerado esse compartimento. Vou deixar nossa geringonça aqui. Que mais que eu esqueci? Retrovisor eletrocrômico, eu falei. Bom, vamos lá. Marcha aqui, ó. Ele tá com alerta, às vezes aparece um alerta de que tá sem água no limpador. E não mostrei também a câmera de ré em 3D. Sistema bem rápido também. Baita resolução, né? Essa tela é uma resolução 2.5K. Vamos lá. Bom diâmetro de giro pro tamanho do carro. Olha que suavidade. Ó. Ai, que silêncio. Ainda que você ouça um pouquinho o barulho dos pneus, mas a vibração é bem pequena. Passar aqui 20 por hora. 20 por hora não tem pulo de roda. A gente vai pegar uma lombadinha 30, vamos ver. Cara, eu falei até sobre a comparação com o Tiggo 8, né? Repetindo, ele tá mais próximo do Tiggo 8 em porte e até em sensação de guiar, espaço, atmosfera, do que o Tiggo 7. Mas João, são muito parecidos. Mas quando você anda bastante nos dois, você entende a diferença entre ambos. E esse sistema com um motor elétrico só de 204 cavalos, também para mim me pareceu mais interessante do que com dois motores como no Tiggo 8 PHEV, porque ali quando você está em aceleração plena, você sente a entrada de cada motor. Isso não é assim tão agradável para quem não está fazendo um teste, né? Para quem não está contando isso para as outras pessoas. Deixa eu passar nessa aqui a 30, essa aqui é braba, hein? Ai. Tem um pulinho de roda na frente, mas atrás não. Eles realmente calibram a suspensão desse carro mais para um padrão internacional e para deixar até a sensação de guiar mais próxima de confortáveis veículos americanos, europeus e aqui no Brasil também. Passar aqui, ó, 27, 28, 27. Um leve pulinho de roda na frente e atrás muito confortável. O ganho de aceleração também é bem interessante. Esse motor de 204 cavalos e 31,6 de torque é bem bom, ó. É gostoso de andar. Deixa eu deixar aqui na configuração pra gente poupar energia. Poupança de energia forçada, boa. Uma das coisas que
irrita um pouco é que você não consegue colocar na memória para você desligar todos os sistemas. A segurança aqui é um modus operandi do carro. Então você pode ir lá para desligar o alerta de faixa. Na hora que você desligar o carro e ligar de novo, quando ele der as boas-vindas, ele vai voltar um alerta de faixa e no mínimo um sinarzinho sonoro ele vai te dar. Tem isso também. Para quem sempre pergunta também, aqui você liga o limpador e pelos botõezinhos aqui do lado você liga o traseiro. Nossa, deu uma porrada na câmera. Esse suporte aqui tá uma porcaria, deve estar até meio tremido a imagem, vocês me desculpem. Cara, padrão muito bom. Sinceramente, à exceção da minha posição de dirigir, todo o restante que eu vejo aqui dentro me agrada um bocado. E, como você bem sabe, na região onde eu moro, zona norte de São Paulo, outro dia os caras foram fazer um remendo na rua 11h30 da noite, depois do Jogo do Brasil. Rapaz, queria saber se o prefeito faz isso lá na frente da casa dele, 11h30 da noite. Acordo todo dia às 6h30 da manhã, 11h30, já quero estar no 18º sono. Só tava acordando porque viu o Jogo do Brasil. Ganhou da Croácia. Os trabalhadores não tem culpa, né? Quem tem culpa é quem manda eles lá. Aí outro dia na 23 de maio, era 5h30 da tarde, eles interditaram uma faixa para arrumar o canteiro. Por que não arruma um buraco 5h30 da tarde na rua dos bairros e arruma o canteiro de flores na madrugada na 23? Ou seja, incomodou todo mundo 5h30 da tarde na 23 de maio, incomodou todo mundo na rua de casa às 11h30 da noite. É só incômodo. Aquela velha pergunta: será que eles são burros? Ou eles são mau caráter? Responde aí pra mim nos comentários. Bom, vou pegar aqui um trechinho, olha essa curva. Esse carro, quando você dá pé mesmo, você tem que não ficar esperto, porque apesar de ele ter bons controles de tração e estabilidade, ele vai cantar um pouquinho de pneu. Você vai sentir que ele tá querendo girar em falso. E isso não é muito interessante quando você tá com um piso molhado ou um piso de baixa aderência. Isso não vai ser assim muito gostoso de vivenciar. Então seja gentil com o pedal do acelerador. Mas cara, vou te falar, mesmo região que nem a que eu moro, que eu vinha falando, que eu lembrei dessa história, precisava contar pra vocês. Deve acontecer isso na casa de vocês aí também, especialmente se vocês moram em São Paulo, sob a administração tacanha que temos aqui. A região que tem bastante buraco, esses remendos vergonhosos que fazem, que duram 3, 4 meses, ainda mais em épocas de chuva, dura até menos. A suspensão se comportou muito bem por ter rodas de aro 20, viu? Muito bem mesmo. O que se transmite aqui para dentro da cabine é muito menos do que na maioria desses carros, inclusive outros chineses. Você tem um Raval H6 que tem uma suspensão um pouquinho mais dura, o BYD Song muito próximo disso aqui, em conforto, o Jayco 7, por ele ser menor e mais leve também, acredito que seja um pouquinho melhor até que esse carro. Aquela suspensão é a mais bem ajeitada. Mas, cara, isso aqui é muito bom. Capacidade de dinâmica de curva, o tanto que o carro responde de uma maneira natural. O freio não é muito borrachudo, como é o do Jayco 7. Resposta do acelerador bem boa. E carro ágil, cara, desse tamanhão. Mais de 1.800 quilos. Sente quase nada da direção. Sem ela parecer muito sobreassistida, você tem uma vibraçãozinha aqui. Gostoso de guiar. Para quem gosta da atmosfera, que eu gosto de dizer, né? Que é tudo muito bonito e tal, mas tem também a ver com o que você tem de visibilidade. Visibilidade também realça a sua sensação de segurança quando você está no dia a dia. Os retrovisores muito bons, os laterais, porque eles são bem compridos e tem uma altura ok. Não tem muito ruído de vento em estrada com eles assim.
A visibilidade traseira é um pouco pior do que em outros carros. Leia-se aí, Raval H6, Song Pro, Song Plus, perdão. Nossa senhora, hein, minha senhora. Deu seta, entrou como se estivesse entrando no próprio sítio. No Tiggo 7 melhor, no Tiggo 8 melhor, porque tem essa caída traseira, né? Mais próximo do que você vai ter num Song Plus, que também tem essa vontadezinha de ser coupé. Ó o ganho de velocidade como é bom, ó. Ó essa curva, ó. Ó, freando na curva, ó. Inteiraço. Até ligou o pisca-alerta para dizer que a frenagem tava com uma desaceleração acima do que é comumente visto. Cara, bom. Ó. Desliza, smooth. Muito bom de andar. Bom, tecnicamente, pouco a repreender aqui. Algumas reações em alguns momentos, como eu te disse, dessa de cantar pneu, quando você dá um pouco mais de pé em velocidades mais baixas, pode incomodar um pouco. Olha que raridade, coisa linda, meu. Putz, grilo. Sapão. Esse barulhinho de metrô, né? Aí, ó, os elétricos estão tomando tudo, filho. Então, dinamicamente e na prática, pouco a reclamar também. Que foi, filho? Fica na sua faixa, seu otário. Desculpa. Forgado, né, meu? Perco até a estribeira. O cara tá no celular, invade a faixa do lado, você continua o seu caminho, porque ele tem que entender que ele não tem que estar no celular, ele mete um buzinaço em você. Bom, a gente, depois que anda nesse carro, não entende o que se passa. Porque o Omoda 5 e o Jayco 7 estão indo de vento em popa. Os concessionários estão bem felizes de vender esses carros, eles vendem bem, e todo mundo que tem fala bem, especialmente nos comentários. Tem muitas testemunhas do Omoda 5 Heavy que fazem por bem tentar convencer as pessoas de que se trata do melhor híbrido pelo melhor preço. Carro muito bom, andei aqui, gostei também, e vira uma coisa generalizada. E o Omoda 7, quase ninguém fala. Eu mesmo vi 2 na rua até agora. O carro foi lançado em outubro para novembro. E realmente ele nem aparece entre os 40 mais vendidos. E, repetindo, depois que você anda no carro, você simplesmente fala, ué, por que não estão percebendo esse carro? Será que eles estão trazendo pouco? Eles trouxeram só para ser um flagship, vender 150, 200 unidades? Eu duvido, porque se houvesse uma procura mais forte, talvez seria esse o carro mesmo que eles iriam vender. Pode ter alguns fatores complicadores, como, por exemplo, alguns ainda preferem carros a combustão do que os híbridos. Só você ver a quantidade que vende de Tiggo 8 Pro por menos de 200 mil, um carro do tamanho desse, com 7 lugares e motor 1.6 turbo. Outro fator complicador que vai começar, quer dizer, não aconteceu ainda, mas dos que aconteceram, o pessoal olha e fala, pô, é um Commander Black Hawk, né? Promoçãozinha também no grupo final, você acha por 269, 279, que já é 40 mil a menos do que da tabela, e vai bater no preço desse carro aqui. Anda mais, tem uma capilaridade de concessionárias maior e um padrão parecido de acabamento, e para alguns menos espalhafatoso em design, ou como eu ouvi, como eu te disse, algumas concessionárias sem a cara de chinês. Eu não entendi qual que é a parada de muito cara de chinês. Pô, os chineses estão arregaçando em design. Qual que é o problema que tem? Parece muito carro chinês, porque ele tem aqueles raios ali atrás, porque ele tem essa frente diferente. Acho bobagem. Mas são comentários que estão acontecendo, são fatos, e os fatos não precisam de opinião.
Pode ser o gosto da pessoa, mas está acontecendo. Mas você não acha que deve ter uma questão mais nevrálgica, mais inflamada sobre os motivos desse carro não estar entre os objetos de desejo da nova energia que os chineses trouxeram, especialmente entre os carros híbridos? Eu acho que tem. Tem a capilaridade da rede? Tem. As pessoas, talvez nesse momento, estão confiando mais em GWM e BYD, porque vem mais concessionárias, vem mais na rua, e nessa faixa de preço ele está bem na veia do que as pessoas que têm essa grana estão procurando. E quando você vê mais na rua, tem mais informação sobre quem comprou ou quem já teve acesso, você se sente mais seguro e mais tranquilo para apostar ou não. Tecnicamente, não tem muito o que falar. E na prática, não está acontecendo um padrão nível de vendas substancial. Será que foi a chegada da Jetour? Os Jetours são melhores do que esse carro? Quais deles? Ou será que tem concorrência, por exemplo, também dentro da própria casa, com um Caoa Chery PHEV? Nesse ponto, já vou adiantar que não. Os Caoa Chery PHEV, tanto o 8 quanto o 7, são importados, e como a fabricação nacional é mais interessante para o grupo, talvez você não veja muito na rua hoje em dia também por isso. O 8 você vê bastante, o 7 quase nada. Talvez eles tenham também tirado um pouco o pé disso. Eu vou fazer o retorno e vou te contar qual que é a minha sensação sobre esse carro não estar sendo visto em muitos lugares, só mesmo na vitrine da concessionária. Toda vez que você passa na vitrine de uma concessionária, você vê um lá exposto. Por que será? Se ele é gostosinho de andar. Ó, ó, que delícia. Deixa eu frear aqui. Não precisamos acelerar tanto, né? Estamos na rua, vamos com calma. Vou fazer o retorno e já nos encontramos de volta ao nosso QG. Com o microfoninho de volta aqui. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, eu podia aqui dizer que estamos diante de um injustiçado, porque sim, ele entraria na minha garagem com tranquilidade, foi uma convivência muito boa com ele, eu gosto de como ele anda. Eu achei que poderia beber menos, mas ele não bebe demais e é bonito pra cacete aos meus olhos. Sempre lembrando que a minha opinião não é a corregedoria das opiniões automotivas, mas pra mim, ele sim é uma excelente opção. O problema está nessa versão, porque com esse preço você já chega perto de SUVs chineses tão bem equipados e tão belos quanto ele. Tão belos não, mas tão bem equipados quanto ele, com tração nas 4 rodas, como o Raval H6 PHEV 35 e BYD Song Plus Premium, que estão ali mais perto dos 300 mil reais. Esse carro aqui, também para mim, por ter sua tração dianteira, não é melhor que o Jetour T1 e tem preço próximo do Jetour T2, outro carro que ele também não é melhor nem em construção, nem em suspensão, talvez sim em desempenho. Para você ver como tá alto o ranking desses SUVs plug-in hybrid chineses. A versão de 254.990 me agrada mais. E agradaria você também, se você não fizesse questão daquela tela deslizante, do cheirinho, do aquecimento e ventilação dos bancos e dessas rodas de aro 20 que também são lindas. Acho que para mim essa é a melhor opção. E essa é a melhor opção entre todos os carros com essa plataforma T1X. Sim, melhor que Tiggo 8 PHEV, melhor que Tiggo 7 PHEV e melhor que o Jetour S06. Mas quem vai comprar um carro desse sempre vai no completão. Por isso, talvez você não tenha visto muito nas ruas. Por esse preço, infelizmente, em virtude da inventividade do design, para mim, ele não seria uma opção. E com esta bomba... This is such a bad idea. Such a bad idea. Hey, you know what? Fuck it.
Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E se quiser ver um ao vivo, vá no Grupo Sinal. 4 endereços aqui na descrição, com os telefones, link na descrição e QR Code na tela para você fazer o melhor negócio em Omoda, seja o Omoda 7, seja o Omoda 5 elétrico, heavy, ou seja o Jayco 7. Pensou Omoda Jayco? Pensou Grupo Sinal. Vai ver a versão Luxury. Confia. A hora que você andar, você vai querer. Nem vai ligar pro cheirinho, pra tela, pra nada. Tchau.